O profeta Isaías, em Isaías 53, versículo 1, ele faz uma pergunta. E eu repasso essa pergunta a vocês que vão me ouvir a partir desse vídeo. A pergunta de Isaías é essa: quem creu em nossa pregação? E a quem foi manifesto o braço forte do Senhor? O que é crer na íntegra? Crer não é uma coisa palpável. Crer não é algo que alguém ensina na universidade. Crer não é um mérito humano. O acesso pela fé através do mérito da graça de Cristo. Mas eu vou falar um pouco do cenário do crer. Geralmente a fé, o crer, a semente da fé, presta atenção naquilo que eu vou falar para você hoje, a semente da fé, ela prolifera nos lugares mais áridos, nos campos mais improváveis, nos campos mais férteis. Então a semente da fé, ela não reproduz em lugares bons, de tranquilidade, de folga, de conforto. A semente da fé, ela prolifera em lugares totalmente áridos, em lugares improváveis, porque o Isaías, ele diz assim, porque ele foi surgindo como o renovo, como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, nem formosura, nem olho queria olhar ele. Todo mundo que olhava para Jesus virava o rosto. Mas ele foi surgindo como renovo numa terra seca. Quando o profeta fala terra seca, é lugar inóspito, árido. Qual é a terra seca que você está atravessando hoje? Você está numa solidão. Você chegou na certa idade e fala, cara, todas as minhas chances acabaram, passaram, encerraram. É a terra seca. Mas presta atenção, Jesus surge nesse lugar inóspito, no caos da sua vida. Ele surge como a raiz de uma terra seca. A fé não tem aparência, a fé não tem formosura. Viver a fé é muito estranho para a nossa humanidade, sabe? Ela não tem aparência nem formosura, ela não é palpável, não é tocada. A fé não pede sinais. Aí fala, pastor, mas como eu adquiro fé? Como eu começo a ter a pequena fé do tamanho de um grão de mostarda? Sabe como? O gatilho da fé é a atitude. Seja o que você quiser fazer, seja o que você busca, que você almeja, que você idealiza, tenha uma atitude. O livro de Marcos 10:43 conta a história, você já deve ter lido essa história do cego Bartimeu, cego mendigo, ele andava clamando na beira do caminho. Ele clamava incessantemente, porque Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas mandavam ele calar, porque toda vez que você quer viver o Evangelho, muitas pessoas querem te parar, querem te tosar, querem te retalhar. E ele insistia na beira do caminho. O que é a beira do caminho? É um lugar onde a fé não atua, é um lugar onde as trevas atuam, onde a desesperança atua, onde o desânimo atua, onde os limites humanos atuam. E alguém falou assim, cego, tenha bom ânimo, o Mestre te chama. A propósito, Jesus te chama agora, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo. E você sabe qual foi o gatilho da fé de Bartimeu? De um salto, presta atenção, de um salto ele entrou no caminho. E quem é o caminho? O caminho é Jesus. Ele falou para Dídimo, chamado Tomé, Tomé, Dídimo, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o que é fé na íntegra? A fé é louvar sem ter. A fé é atuar. Como diz as Escrituras, porque o meu Jesus falou uma coisa linda e tão esperançosa. Ele diz assim, olha, se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir rio de águas vivas. Nada do estereótipo. Nada que o homem pode cuidar. Nada que um personagem pode disfarçar, mas é interior. O problema é seu interior. Ele diz que do interior vai fluir o rio de água viva. O rio de água viva tipifica o Espírito Santo, a força motriz.
a força que move e rege sobre todo mundo, sobre todas as coisas. Ele disse: se você crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele está dizendo para que você se torne um ator e uma atriz do roteiro infalível chamado Bíblia. Eu já preguei sobre outra oportunidade. Eu não sei o que você está passando. Certa vez, uma menina muito depressiva, que ela tentou contra a própria vida dela, chegou em mim chorando, falando que Deus não existia, falando que os 15 anos do evangelho dele foi uma mentira, foi uma farsa. Eu falei: não foi. Eu falei: moça, você quer ser livre da depressão? Não quero. Então, a partir de hoje, você vai fazer tudo o oposto que está sendo sugerido, não pela uma ideia vã, não pelo fundamento dos homens, uma ideologia humana, um ensino humano, uma ciência humana, não é isso não. Você vai fazer tudo segundo o que diz as Escrituras. Você quer chorar, você começa a sorrir, você não quer comer, você quer comer. Eu falei: moça, o que você gosta de comer? Ela falou: quando eu comia, eu gostava de sushi, eu gostava de pizza. Eu falei: então você vai, coloca o melhor vestido, se produz. Para quem, pastor? Você está ficando louco, pastor? Eu vou produzir para quem? Para o noivo chamado Cristo, porque ela tinha deixado, sendo abandonada no altar. Na véspera do casamento dela, o noivo abandonou, ela ficou depressiva. Eu falei: a partir de agora, você vai vestir só para o noivo chamado Jesus. Se você gosta de pizza, falou: gosta. Você gosta de sushi, gosta. Então, as melhores comidas você gosta é essa. Então, você vai colocar a melhor roupa, você vai se produzir. Para quem, pastor? Você está ficando louco, você vai produzir para Jesus. Vai sentar na pizzaria ou lá no sushi, e vai pedir o sushi e vai comer por fé. Pastor, você está ficando louco, não existe. Eu falei: faça. E ela foi, produziu, uma mulher muito bonita, por sinal. Produziu, colocou o melhor vestido, sentou lá no lugar do sushi, pediu um sushi. Ela falou: o que eu estou fazendo aqui nessa loucura? Eu estou pirando mesmo, não estou querendo comer. Ela estava chorando de raiva, de angústia. Mas quando ela pediu o sushi, quando ela colocou o sushi na boca, a fome voltou. E naquela mesma semana, ela tirou 6 remédios terapêuticos. Na segunda semana, ela dispensou o psiquiatra. Na próxima semana, ela dispensou o psicólogo. Sabe por quê? Porque ela creu em Cristo, como diz as Escrituras. Quero falar uma coisa para você: todo mundo tem fé. O mais estranho dos homens aos mais santos dos homens tem níveis de fé. Mas a fé não é nada se você não clicar o gatilho. O que é o gatilho, pastor? Atitude. Jesus disse: você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir rio de águas vivas. E ela foi curada. E ela não podia ter filho, ela teve filho. Ela achava que jamais um homem olharia para ela para respeitar como mulher, parceria, etc e tal. Ela casou com um homem maravilhoso, ela tem um filho, ela tem a casa dela, então ela creu, como diz as Escrituras. Ela vivia num lugar árido e sombrio. Vou falar para você, o campo propício para a fé são lugares inóspitos, lugar que não tem esperança, lugar que não tem fé, lugar que ninguém acredita. Abraão, para você ter ideia, Abraão creu contra a esperança. Ele tinha 100 anos de idade, o corpo já lutava contra ele, o corpo já desmentia a fé dele. Mas a Bíblia diz assim: o dia que Abraão esmorecia, sabe o que ele fazia? Ele dava glória a Deus. Não verbalmente, não. A atitude dele glorificava a Deus. Vou fazer uma pergunta: qual a sua atitude que glorifica a Deus? Qual a atitude sua que você vive como diz as Escrituras, meu amado, minha amada? Se você viver isso, você creu. E olha o final desse versículo, eu estou comentando só um versículo, Isaías 53, verso 1. Sabe que é a segunda parte desse versículo? Só tem um tipo de homem que o braço do Senhor se manifesta para aquele que creu. Ele fala: quem creu em nossa pregação? Eu não estou falando para você ir em culto, não é batizar, não. Eu estou falando se você crê na pregação. Batismo, liturgia, ir e vindas à igreja, eventos, etc e tal. Não vira nada se você não crê. O crer é o gatilho que ativa a fé. O crer é o gatilho que ativa o chamado. O crer é o gatilho que endosса, valida o propósito. Crê isso. Quem crê é livre. Quem crê não tem nunca mais uma dependência emocional. Quem crê jamais vai buscar dos homens a validade.
Porque os homens querem a validação dos outros. Quando você crê, você é livre. Porque a Bíblia diz uma coisa linda: se o Filho do Homem te libertar, amado, serei verdadeiramente livre. Não tem como ser liberto se você não crê. Amém? Que Deus te abençoe. Muitíssimo.